Amém. Glória a Deus. Mas, amados, quero lhes falar nessa noite sobre algo muito importante que eu venho militando também dos anos para cá, trilhando neste caminho, que é o caminho comportamental. E pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor e pela sua bondade, digo isso humildemente, mas para a glória do seu nome, Ele me deu a oportunidade de eu me profissionalizar nessa área. Tem uma área bem científica para mim, pesquisas, com muitos estudos, e eu tenho inclusive atendido já centenas de pessoas nessa área, que é na área da psicoterapia, e quase todos os meus pacientes, eles geralmente precisam deste olhar profissional, nessa particularidade da vida, que se chama comportamento humano. E eu quero lhes falar essa noite, então, sobre os nossos comportamentos. Eu não vou falar de todos, né? Mas vou falar aquilo que diz respeito ao nosso comportamento cristão. O nosso comportamento como filhos de Deus, como nascidos de novo, como convertidos, que somos, glórias a Deus por isso. Então eu quero lhes falar um pouco, ficar bem à vontade, né? Se não falar muito bem, como disse um pastor uma vez assim, olha, se gostar, eu gostar, se não gostar também, eu vou continuar falando sempre. Mas eu acredito que eu possa ser útil para os irmãos esta noite. Não quero falar como psicólogo aqui, mas como pastor, certo? Lá no meu consultório eu não sou pastor, já avisei várias vezes, aqui não sou pastor. Aqui eu sou psicólogo e aqui na igreja eu sou pastor. Aqui eu não sou psicólogo, aqui eu sou pastor. Nesse púlpito eu sou pastor. Posso até ter uma abordagem psicológica em algumas coisas, porque às vezes merecem, não é verdade? Mas aqui eu sou o pastor Milton, glória a Deus. Aquele gurizinho que iniciou com 17 anos e hoje está com algumas dezenas de anos, não é verdade? Bom, Salmos 101, versículo 2, nos diz o seguinte: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Se refere a nós. No caminho reto, caminho cristão, caminho da igreja, caminho dos princípios sagrados. E diz respeito nos nossos princípios como pessoas humanas também, nossos valores, que faz parte da nossa personalidade. Quando virás a mim, disse o salmista para Deus, andarei em minha casa com coração reto. Ele estava propondo a Deus de permanecer com seu coração reto, como eu também propus, depois que entreguei a igreja, me jubilei, permanecer com o coração reto. Glória a Deus. Quando falamos em comportamento, é um assunto muito vasto, dá para se meditar, se escrever, se ater nele, e se produzir muita coisa literariamente, como através de palestras, porque é algo pertinente ao ser humano, pertinente a todos nós. E hoje, nós estamos vivendo uma era de pessoas com comportamentos, não fazendo julgamento aqui, como psicólogo eu mais posso fazer julgamento, mas como pastor eu posso também dar o meu conselho e dar o meu pitáculo nessa questão, certo? Muitas pessoas vivendo com pensamentos distorcidos, com comportamentos disfuncionais em todas as esferas da nossa sociedade. Se olharmos para a política, a gente vai ver essa distorção muito grande. Se olhar às vezes para o seio da igreja, a gente vai ver também. Se olhar para as famílias, da mesma forma. Quero comunicar aos irmãos e às irmãs que eu estou fazendo uma pós
em terapia familiar, para poder ajudar mais as pessoas, inclusive no comportamento das pessoas, comportamento dos casais, comportamento dos pais, comportamento das crianças, comportamento dos que trabalham, inclusive os que trabalham na saúde, da sua ética, e o comportamento também da igreja, que é o meu foco principal, comportamento dos crentes. A terapia no comportamento, psicoterapia no comportamento, para alinhar o comportamento das pessoas. E comportamento significa a maneira de se comportar e de se conduzir. Amém? Como eu estou me conduzindo na casa de Deus? Como eu estou me conduzindo lá fora como cristão? Como eu estou me conduzindo quando eu vou a Israel? Que eu já fui 4 vezes. O irmão Carlinhos está indo agora no mês que vem. É isso, irmão Carlinhos? Como que o senhor vai se comportar lá como um brasileiro, como um viajante, como um peregrino? A gente tem tantas coisas bonitas lá, e será que a gente vai se comportar eticamente com esta nação? E também vai se comportar com os bons princípios que a gente aprendeu do Senhor e pratica na nossa casa e aqui na igreja? Como vai se comportar nos aeroportos? Como vai se comportar nas visitações lá em Israel? Como a Priscila se comportou lá nos Estados Unidos? Como a Poliana, que foi membro aqui da igreja, está se comportando com seu marido, que é judeu, lá em Israel, recebendo uma oportunidade de ser cidadã de Israel, judaica, porque se casou com um judeu? Como está se comportando a Emanuela e como é o nome dele? O Carlos, que estão em Nova York também, estão nos Estados Unidos, aliás, que foram membros dessa igreja. Como eles estão se comportando? Qual o comportamento deles? A maneira que se conduz é um conjunto de ações de um indivíduo observável, objetivamente. É um conjunto observável objetivamente. E o que eu quero hoje fazer com que nós entendamos isto de maneira mais clara possível, para que a gente possa ter um presente leve. Eu posso dizer que estou leve hoje, estou muito leve, né? Meu presente está sendo muito leve. E um futuro menos estressante, certo? Um futuro que a gente possa viver esse futuro de maneira muito agradável. Os nossos dias de amanhã sejam muito agradáveis, em todas as áreas de nossas vidas. Não adianta só ter saúde e não ter paz. Não adianta ter muito dinheiro e não ter saúde. E não adianta ter muita saúde e não ter dinheiro também. Não adianta ter um lar e não ter a paz, a alegria, a felicidade, a harmonia. Mas não adianta ter a paz, a felicidade, a harmonia e não ter um lar também. Não ter um lugar para dormir, não ter uma casa para chegar, não ter um lugar que possa residir e todos os dias voltar para aquele lugar. Dizia-me alguém: eu não tenho prazer em voltar para casa. Não tenho prazer. Olha, eu estou com 11 pacientes e um desses me disse: não tenho prazer em voltar para casa. Imagina no universo do Brasil aqui de 213 milhões de pessoas. Quantas também não têm o prazer de voltar para casa? Imagine no mundo de 7 a quase 8 bilhões de pessoas. Vou lhes falar sobre comportamentos funcionais e comportamentos disfuncionais. Começo pelos disfuncionais. Comportamentos disfuncionais é caracterizado pela distorção da realidade. Ou seja, a pessoa faz uma interpretação errônea, diz uma situação e acredita
fielmente nela. A partir das emoções geradas por esses pensamentos, surge o comportamento disfuncional. Através desta crença que ela tem, daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela aprendeu. E que o que ela viu, o que ela aprendeu, às vezes é muito emocional, é muito da emoção. Porque é bom que enxerguemos, e é bom que ouçamos com 2 olhos e com 2 ouvidos, o da razão e da emoção. É bom que sejamos crentes, emotivos, sensíveis, sejamos sensíveis ao Espírito Santo, ouçamos a sua voz, e sejamos prontos e abertos para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar, mas é preciso que sejamos racionais também, que não sejamos meninos na casa de Deus. Porque quando nós agimos dessa forma, surgem os comportamentos disfuncionais. Comportamentos de falta de educação, falta de temor, falta de honra. Às vezes os pregadores estão pregando, estão anunciando a palavra, e as pessoas estão criticando, estão zombando, estão achando que isso não é verdade, estão achando que isso não é bem assim, se eles não estão dando nenhum palpite próprio. Eles estão transmitindo a palavra de Deus, eles estão transmitindo os pensamentos da Bíblia, os pensamentos de Deus. Quando nós dizemos não matarás, nós não estamos dizendo eu estou te ensinando para te não matar. É meu esse pensamento, é meu ensinamento. Não, esse pensamento, esse sentimento, esse ensinamento é de Deus. Nós estamos só ensinando o que Jesus pediu. E as pessoas com comportamentos distorcidos, elas acham que somos nós que queremos assim. Somos nós que agimos assim. Pode ser nós, o pastor, o filho do pastor, que é o pastor agora da igreja, a esposa dele, pode ser a minha esposa, que já foi pastora comigo aqui na igreja, pode ser os meus filhos, podem ser os irmãos, podem ser os líderes oficiais desta igreja, os líderes de células. Eles podem ter essa leitura equivocada. E essas leituras errôneas ou equivocadas geram as crenças disfuncionais. E aí as pessoas agem por aquelas crenças disfuncionais e geram comportamentos totalmente distorcidos da verdade. E este que é o grande problema, irmãos. Quando há comportamentos distorcidos, é impossível que se tenha a unanimidade de pensar, de agir, de fazer. Hoje as pessoas chegam a dizer, e até existe a filosofia educacional de alguns mestres ilustres, que diga, duvida de tudo, duvide de tudo, não aceite tudo que os professores dizem, não aceite tudo que as pessoas dizem. E hoje existem os ilustres pensadores e filósofos, teólogos da igreja que dizem, não aceite tudo que o pastor diz. Critique, duvide. Como duvidar do que o pastor diz? O pastor não está dizendo uma verdade sua, não está falando um pensamento seu, está falando um pensamento de Deus, está trazendo uma palavra de Deus. Quando o pastor diz assim, Deus está me dizendo que esta igreja vai se levantar nessa igreja um grande exército de jovens. E a pessoa diz assim, eu não concordo. Mas ele não está dizendo de si mesmo. Supõe-se que o pastor não fale de si mesmo, não é verdade? Eu tenho esse entendimento, que o que eu falar aqui não é de mim mesmo. E se alguém não aceitar e tiver um comportamento avesso, distorcido, ele está discordando de quem? Do próprio Deus, do próprio Senhor. Veja como é bom nós termos muito cuidado com
com os nossos comportamentos. Porque eles podem estragar uma igreja, eles podem estragar um casamento, eles podem estragar uma família, eles podem estragar um namoro, uma corte, eles podem estragar uma empresa, eles podem estragar uma profissão, eles podem estragar uma vida acadêmica. Pedro teve comportamentos distorcidos. Imagina Pedro, o que iniciou a igreja, foi o pastor da igreja. Sim, quando ele iniciou, ele tinha comportamentos incompatíveis com a linha cristã. Ele estava desalinhado de Jesus. Ele discordava de Jesus. Ele não aceitava os argumentos da fé. Era só das emoções dele. Ele nem usava a razão, só as emoções dele, o achismo dele. E vejamos o que aconteceu na vida desse homem. Quase que ele se perdeu e quase que colocou meia dúzia de pessoas a se perderem, porque eles eram 13 pessoas, Jesus e 12 apóstolos. No livro de comportamento distorcido de Pedro, Mateus 16, 22 e 23. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, tenha compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Qual o contexto aqui? Jesus estava ensinando que ele ia morrer por eles, iria dar a vida por eles, que as pessoas lhe judiariam, tirariam a sua vida, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E Pedro disse: não, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Vê o comportamento de Pedro, um comportamento infantil, um comportamento que aparentemente era protetor, mas não era, irmãos. Vejam que as entrelinhas dizem alguma coisa. O que havia no caráter daquele homem? Muita distorção, muitas coisas erradas. E ele agora se sentindo no ímpeto do seu ânimo exaltado, ele disse: não, eu não vou permitir que façam nada por ti, Jesus. Eu sou teu amigo. Parece que as coisas estavam corretas, não é verdade? Existem coisas erradas, distorcidas, comportamentos errados e distorcidos que geram palavras, ensinamentos errados, que aparentemente são os mais certos possíveis. Mas vejam o que estava por trás disso aí. O homem de preto. Desculpe se quem usa preto, né? Quem estava por trás disso aí? Satanás. Satanás estava por trás. E Jesus disse: Pedro, cala-te, Pedro. Para trás de mim, Pedro. Tu está na minha frente, Pedro. Como, Pedro? Olha o teu comportamento, Pedro. Quer tomar dianteira, Pedro? Fica na retaguarda, Pedro. Eu ocupei muitas vezes a dianteira dessa igreja. Por 23 anos. Agora eu estou na retaguarda. Eu quis assim. Esse é meu comportamento. No momento que eu tinha meu comportamento estar na frente, eu agi como tal. Pedro não estava na dianteira ainda. Pedro estava lá, sendo aprendiz de Jesus, ouvindo de Jesus. Ele deveria se abastecer de Jesus, beber de Jesus, toda a sabedoria, todo o conhecimento, abrir o coração, dizer: venha Jesus, quero mais, quero mais. Abra o seu coração quando chegar na igreja, e quando os servos de Deus estiverem ouvindo, diga assim: mais, mais. E alguns crentes mais fervorosos digam: fala, Senhor, fala que o teu servo ouve, fala, Senhor, estamos aqui para te ouvir. Seja esta pessoa, em alguns momentos, seja esta pessoa. Em alguns momentos temos que nos abrir muito para Deus, irmãos, para Deus poder operar, para Deus fazer um milagre. Há momentos que a gente não tem certeza, a gente tem que parar um pouco e dizer: olha, vamos raciocinar.
temos inteligência, somos seres inteligentes. Você sabia que o único ser que Deus criou, que é inteligente, que tem faculdades mentais, é você, sou eu, somos nós. E nós temos um potencial muito grande, potencial daquilo que está escondido dentro de nós, e que nós sabemos que temos, nós sabemos que somos capazes, nós sabemos que somos capazes de romper barreiras, nós sabemos que somos capazes de fazer aquilo que está desfeito, refazer, aliás. Nós temos capacidade de recomeçar alguma coisa que alguém destruiu. É só querermos. Muito bem. Veja o que Pedro disse. Senhor, não te fala aí. Não, Senhor, não te faça nada de mal. Imagina tu sofrer, Jesus. Imagina. Não para, não, de jeito nenhum, não vou permitir. Que mentira, né, irmãos? Que mentira. Vê o caráter dele. Aí Pedro nega Jesus. Marcos 14, 30. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Por que Pedro disse isso para... Por que Jesus disse isso para Pedro? Porque Pedro disse: não, Jesus, eu se estiver aqui à morte, eu morro contigo. Eu morro peleando. Não está morto quem peleia. Mas ele já estava morto. Comportamentalmente falando, ele precisava ressurgir. E Jesus disse: não, Pedrinho, não, Pedrão, não é bem assim. Eu vou te provar que hoje mesmo tu vais me negar. Aliás, eu vou te provar que dentro de algum tempo tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai ter me negado 3 vezes. 3 vezes. Aí o galo vai cantar, mas antes que o galo cante, isto é, antes de chegar o alvorecer do novo dia, vai ser tão terrível a noite, que tu vai me negar 3 vezes nesta noite. E quando amanhecer, a última vez que tu vai me negar, aí tu vai te lembrar do que eu te disse aqui. Ele disse: não, jamais. Isso não vai acontecer. Quantas falácias, quantas mentiras, quantas pessoas que disseram de pé juntos, juraram: somos fiéis, queremos permanecer. Até no casamento, né, irmãos? Queremos permanecer ao lado de vocês, e hoje não permaneceram, não tiveram hombridade, não tiveram humildade para se reconciliar, para reconsiderarem, ou para ressignificarem os seus próprios conceitos matrimoniais e continuarem juntos, continuarem ali lutando. Quantas pessoas fizeram isso na hora do batismo também? Depois abandonaram o Senhor por nada, irmãos. Pouca coisa abandonaram Jesus. Abandonaram os caminhos de Deus, abandonaram o ministério. Eu estou tão feliz, Deus está sendo tão bom para comigo, irmãos. Essa semana, eu recebi no SM, como é? SE, que nem eu vejo aquela rede mais, do Facebook, como é que é o S? Messenger. Aí eu vi ali uma mensagem. Eu digo: Helenir. Eu digo: conheço essa senhora. Era Helenir de Caciqui. Eu a conheci quando eu tinha 15 anos. Ganhei para Jesus. Fiquei na casa deles. Porque era pastor, que não tinha família, junto comigo naquela cidade, fundador daquela igreja. E eu ganhei toda a família para Jesus. Eu fui tão grato com eles, me deram alimentação, me deram tudo, me queriam como filho. E depois vim embora, nunca mais soube de nenhum deles e nem da Helenir. E ela me achou pelas redes sociais. Se é senhor, por acaso, meu primeiro pastor, lá de Caciqui, eu disse: sou eu mesmo. Ela depois conversando comigo, estamos conversando agora, mora em São Leopoldo. Disse assim: olha, pastor, que bom de achar, sou casada há 46 anos, mesma data, mesmo número de anos nosso, mesmo tempo meu e da Marilene. Temos 3 filhos, que mesmo nosso. E o filho mais novo, olha que o filho mais novo é pastor. Mesma coisa que nós aqui, né? É pastor e é pastor de uma igreja. Ele quer muito conhecer o Senhor. E eu disse: oh, glória a Deus, o meu neto espiritual é pastor. Amém. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. Como é bom quando a gente pode colher aquilo que a gente plantou pelo comportamento
pelos nossos comportamentos. Os frutos vêm de nossos comportamentos. Se são ruins, são maus, os frutos serão ruins e serão maus. E a gente vai colhê-los. Eu estou colhendo esses frutos agora, agradeço a Deus. Não que eu seja o expert em qualquer coisa, não que eu seja a pessoa mais certa do mundo. Pelas misericórdias de Deus, hein, irmãos? Como perguntaram para o irmão, como é que vai? Pela misericórdia. Nós vamos pela misericórdia do Senhor. Então vejam aqui, irmãos, o que aconteceu logo após que Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus 26, e versículos 66, 68 a 73. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, um criado disse, tu também estás com Jesus? Estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço o tal homem. Quantas vezes? 2. Vejam bem, já era quase amanhecendo isso aí, né? E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ele viu que seus comportamentos estavam inadequados, estavam errados, estavam distorcidos. Ele viu que os seus comportamentos estavam guiando o seu caráter de traidor, de alguém que não cumpria com a sua palavra, do medroso, do amedrontado na hora da luta, na hora do sofrimento. Só mostraram a cara feia, eles, vamos embora, deixa eles aí todos e vamos sair salvar nossa pele. Ele havia dito que não iria fazer isso. Mas por que ele fez? Agora 3 vezes negou a Jesus. Pedro, discípulo de Jesus, porque ele se subestimou, se autossubestimou. Ele achou que era o tal, irmãos. Ele achou que não havia nenhum reparo nos seus comportamentos. Jesus havia dito para ele, olha o teu comportamento, Pedro, como tu estás te comportando como discípulo, isso não é adequado. Mais tarde ou mais cedo, sua corda vai estourar. Mais tarde ou mais cedo, isso vai te trazer algum prejuízo, alguma coisa má. Tem pessoas, irmãos, que estão colhendo hoje, o seu futuro hoje, com muito sofrimento, com muitas lágrimas e com muitas dores, porque não corrigiram a sua rota comportamental lá atrás, há muito tempo atrás, e acharam que as coisas iam continuar assim. Porque a nossa vida, irmãos, ela pode chegar à minha idade. Ela pode chegar à idade do meu cunhado, que vai completar 100 anos, agora em setembro, 100 anos de idade. Por causa o pessoal quer me ver em casa. Desculpe, pessoal, aí que esqueci que eu estava sendo filmado. Muitas pessoas estão se comportando como se não tivesse o amanhã. E se comportando lá atrás, hoje estão vivendo o futuro deles, como eu estou vivendo. E algumas estão muito mal, irmãos. Eu estou atendendo um senhor em uma outra cidade, que ele disse, doutor, está muito séria a minha vida. Eu tenho que viver com um aparelho de ar, de oxigênio, grudado nas minhas narinas. Porque eu tenho uma deficiência muito grande pulmonar. Estou com enfisema. Bebi muito, fumei muito, não me cuidei. E hoje eu estou nessa situação. Ele disse,
já pensei em coisas desanimadoras da minha vida. E eu disse, agora tem um amigo que está ao seu lado. Deus me colocou aqui como seu psicólogo, eu vou lhe ajudar, com princípios cristãos. E eu vou lhe ajudar. O senhor viver. Mas esse momento de sofrimento, você vai viver esse momento, você não vai deixar de vivê-lo. Só que eu vou lhe ajudar a viver esse momento. O senhor vai saber viver esse momento sem sofrer como o senhor está sofrendo. Porque eu quero trabalhar nos seus comportamentos que não foram trabalhados antes, que levaram o senhor a essa situação que está hoje. E Jesus avisou a Pedro. Cuidado, Pedro, para não chorares amargamente. E agora, quando ele viu Jesus, quando ele negou a terceira vez, ele olhou para Jesus, que estava sendo escarnecido e crucificado, e Jesus olhou para ele, como dizendo, Pedro, eu não te falei que tu tinhas que trabalhar o teu comportamento, tu não trabalhaste? Lembra, fosse orgulhoso, Pedro, prepotente, autossuficiente? Veja o que está acontecendo agora. E ele saiu, irmão, desesperado, humilhado, e foi chorar no horto. Chorou amarguradamente, ali ele se humilhou. Para que ter que chorar amarguradamente, dores e lágrimas, dores e sofrimentos, irmãos, se a gente pode evitar esse momento? Por que sofrer? Há muito sofrimento que se poderia ter evitado. E eu chamo a atenção de você agora. Se você tem algum comportamento distorcido, porque o comportamento ele é fruto de pensamentos, que traz os seus sentimentos e que forma as suas crenças. Aí você se comporta como você crê. Pedro estava se comportando como ele cria, porque ele tinha aprendido aquilo de alguém, não sei se em casa, não sei se dos educadores, não sei se dos amigos, ele tinha aprendido neste mundo mau. E a Bíblia diz que temos que ter cuidado com o que vamos aprender nesse mundo mau, porque se nós nos assentarmos à roda dos escarnecedores e seguirmos o caminho dos ímpios, nós vamos aprender muita coisa que pode estragar completamente a nossa vida, se nós não pararmos e pesarmos nossos comportamentos. Pedro não os pesou, e agora isso estava lhe custando muito caro. Ali naquele momento que ele chorou amargamente, irmãos, ele se arrependeu. Ele se converteu. Ele se voltou para Deus. Ele disse, eu não quero viver mais assim. Vejam bem o que diz a palavra aqui de Pedro, quando fala só um pouquinho sobre o pensamento funcional. Que é algo que funciona. Pensamento funcional é algo que funciona, é prático, é útil, é utilitário. Veja bem, Atos dos Apóstolos 2, 38 a 41. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao Senhor. Porque ele mudou sua maneira de pensar, e ele sentiu coisas novas agora. Ninguém pode sentir a unção e o poder do Espírito Santo e ser guiado por ele, se não mudar os seus comportamentos, se não mudar as suas crenças errôneas e não mudar os seus comportamentos, porque através dessas crenças errôneas é que faz os pensamentos, os comportamentos serem distorcidos. Quase os comportamentos de Pedro agora, dizendo, lá na frente daquela multidão, só Jesus pode salvar vocês. Quantas pessoas se converteram? Quase 3.000 almas. Deus quer fazer isso conosco nesta noite. Veja o que diz em Gálatas para finalizar. No capítulo 13, versículo 5, versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não precisa existir lei. Veja bem, marque bem aí, assinale bem essa palavra, domínio próprio. Na psicologia, autodomínio, que eu trabalho muito no autodomínio das pessoas. Veja bem,
E é tão séria essa questão do domínio próprio, que às vezes só a fé não consegue trabalhar. É preciso que eles sejam tratados psicologicamente, para eles mudarem hábitos, para eles mudarem costumes, eles mudarem vícios, para mudarem comportamentos. Autodomínio é fruto do Espírito. Deixe Deus nesta noite trabalhar em seu coração esta questão do domínio, do autodomínio. Quem sabe não está havendo isso, você não está exercendo o autodomínio, e por isso seus comportamentos são completamente distorcidos, que você se envergonha deles, você não gosta deles. E se você não gosta deles e se envergonha deles, abra a porta do seu coração, abra a porta do seu caráter, da sua personalidade e diga: eu sei que tem esses comportamentos distorcidos, mas a porta está aberta, não quero mais eles comigo, podem sair, podem ir embora, eu não os aceito mais. Eu sei que eles existem, eu não sou certo como eu apregoei muitas vezes que era certo, mas eu não quero sofrer, podem sair, não aceito mais esses comportamentos. Nós não dizemos como cristãos: sai Satanás, abandona Satanás esse corpo. Vamos dizer para nós mesmos: sai comportamentos inadequados, saiam comportamentos distorcidos, nós não os queremos mais dentro de nós, porque nós queremos ter bons comportamentos para termos um presente próspero, abençoado, frutífero, alvissareiro e termos um futuro cheio de glória. Quer isso para a sua vida? Fica em pé. Quero orar com você nesta noite. Em nome de Jesus. Deus muda o comportamento. Deus quer mudar os meus, quer mudar os seus. Deus tem trabalhado no meu comportamento. Você sabe que os bons princípios ditam os nossos comportamentos, modelam o nosso caráter, irmãos. Isso é tão difícil de serem mudados, mas Deus pode mudar, se nós quisermos. E hoje somos nós que vamos querer. Podemos deixar de beber, sim. Podemos deixar de fumar, sim. Podemos deixar de nos drogar, sim, se nós temos esses comportamentos. Podemos deixar de mentir, sim. Podemos deixar de adulterar, sim. Podemos deixar de usar imagens pornográficas, sim. Isso é uma questão de querermos. Isso é uma questão de nós decidirmos. É uma questão comportamental. E que tem que partir de nós. Temos que dar o pontapé inicial. Convido você para dar o comportamento, aliás, dar o passo inicial nos seus comportamentos hoje à noite. E se você não conseguir sozinho, eis-me aqui. Não vou dizer como pastor, porque aqui procure o pastor Marcos, mas eis-me aqui como um pastor psicólogo para trabalhar com você na psicoteologia. E eu vou ajudar você em nome de Jesus.